Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Queria convidar a todos a abrir em Hebreus, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do versículo 25. O tema da lição nessa manhã é a grande família. E nós vamos meditar nesse texto de Hebreus 10, 25, para a nossa edificação. E logo após teremos também a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Vamos ler juntos esse versículo, Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nessa manhã. Pedimos o Teu Espírito Santo que guie o Teu servo e crie, Senhor, os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta que temos na lição de hoje é: quem precisa da igreja? A pergunta que direciona a escola dominical e o ensino nas classes nessa manhã. A igreja é considerada, caros irmãos, a grande família dos crentes. Nós nos chamamos de irmãos. Para um mundo que despreza a família, e para um mundo que despreza ainda mais a família da fé, o autor de Hebreus traz um importante recado: não deixemos de congregar-nos. Entendemos então que a reunião dos santos na igreja era de vital importância para o crente. Hebreus é uma carta escrita para mostrar que Cristo cumpriu toda a lei, fez a nova aliança, e o autor traz uma palavra encorajadora para os irmãos da época, incentivando então a fidelidade a Cristo, a perseverança em face dos problemas enfrentados pelos irmãos daquela época e também por nós hoje. E no capítulo lido, o autor mostra que os sacrifícios feitos no Antigo Testamento eram sombras da obra perfeita de Jesus Cristo. Cristo, sim, cumpriu toda a Escritura. E Cristo trouxe o sacrifício perfeito e definitivo. Então, o crente precisa andar na presença de Deus. Agora o crente pode andar na presença de Deus. E o texto ainda diz no início, nos versículos anteriores: entre com intrepidez diante do Senhor, não por suas qualidades, por sua força, por sua ousadia, mas por causa do vivo caminho que é Jesus Cristo. E nesse caminho, então, a igreja deve caminhar e deve viver em comunhão uns com os outros. Então, a grande família vive em comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. A grande família vive em comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. E o que a igreja considera nessa comunhão? Alguns pontos para meditarmos, alguns argumentos. Em primeiro lugar, a grande família, o que ela não considera? Ela não considera os modismos. Se você investigar de novo o versículo que nós lemos, o início do versículo diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Então, o escritor de Hebreus mostra que alguns dentre os irmãos estavam cultivando este costume de não se reunir, de não se congregar, de não congregarem, de não estarem juntos. E a Bíblia de Cambridge comenta que, aparentemente, o zelo enfraquecido e a fé minguante dos hebreus levaram alguns deles a negligenciar as assembleias cristãs para a adoração, negligenciar a Santa Ceia. E a negligência no culto público, então, era uma perigosa abertura para a apostasia, ou seja, para perder a fé, para abandonar a fé. Então o autor chama a atenção dos irmãos: não sigam esses costumes. Assim, o crente então não segue os modismos desse mundo, os costumes que são contrários à palavra de Deus. Mas o crente observa com atenção aquilo que é necessário viver conforme o Senhor diz. Ele observa quais os movimentos do mundo e fala: não, esses movimentos são contrários à palavra de Deus, eu vou seguir a palavra de Deus. O crente examina com atenção a lei de Deus e procura ter uma prática que é condizente com aquilo que o Senhor diz, com aquilo que agrada ao Senhor. Hoje também são vários os costumes contemporâneos. Muitos deles são contra a palavra de Deus. Especialmente a prática do desigrejado. Alguns dizem que já são salvos pelo Senhor, eu não preciso de mais ninguém. Jesus já me salvou. Para que eu vou congregar? Eu não preciso ir à igreja. O crente, então, observa isso e medita na palavra de Deus. O que o Senhor nos chama? A nos congregar, a estarmos juntos,
A palavra de Hebreus é a mesma lá, é a mesma para a nossa geração, para os nossos tempos. E Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o recado continua o mesmo para nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus. Não deixai de congregar-vos. Em segundo lugar, o recado desse texto, a grande família, aí sim, o que ela considera? Considera o conselho bíblico. O versículo diz: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações. Não é assim que o texto diz? Em segundo lugar, então, nós vemos que o crente faz admoestações. Isso quer dizer que os irmãos devem dar conselhos uns aos outros para fazer o que é correto. Deve trazer advertências, exortações àqueles que estão em caminhos errados, nas práticas incorretas, e chamá-lo a atenção. Essas admoestações acontecem em grande parte quando estamos congregando, quando estamos juntos. Obviamente que a admoestação presencial, ela tem um efeito diferente, não é? Quando você quer falar com alguém uma coisa importante, você não fala por telefone, não é? Você procura estar, só se for em caso realmente difícil de encontrar com a pessoa, mas você procura: não, vem cá, eu quero conversar com você. Podemos até tentar usar a tecnologia que nós temos como uma forma de aproximar, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, pelas mídias sociais, algumas pessoas tentam dar conselhos pelas mídias, mas não é igual. O efeito é diferente quando estamos juntos. Os encontros entre os irmãos, então, são importantes e devem ser carregados com admoestações, com exortações, com o conselho da palavra de Deus. Ela que nos direciona. A admoestação eficaz é com a palavra de Deus. É seguindo o maravilhoso conselheiro, como diz Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. O conselho eficaz, o conselho perfeito para as nossas vidas vem da palavra de Deus. E assim os irmãos juntos fazem, congregam e falam e cantam a palavra de Deus e aconselham uns aos outros com a palavra de Deus. Exorte o seu irmão com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, a grande família considera, olha que interessante esse texto, considera a intensificação da comunhão. A terceira parte desse versículo diz assim: façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, os encontros devem ser intensificados. Alguém uma vez perguntou: por que vocês vão tanto à igreja? A resposta é clara: porque lá a gente, em comunhão, junto uns com os outros, nós adoramos ao Senhor. Mas a resposta poderia ser acrescida disso: olha, eu acho que eu vou até pouco. Eu acho que eu tenho que ir mais. Porque Hebreus fala: intensifique. Quanto mais se aproxima o dia, faça tanto mais quanto aproxima o dia. Veja, meus irmãos, o mundo quer nos tirar do caminho da verdade, do caminho do Senhor. E a ação do mundo aumenta cada dia. Cada dia tem novidades, tem inovações que nos tiram, né, daqui. Por exemplo, nós podemos pegar o domingo hoje. O domingo é visto como um dia de entretenimento, não é? E às vezes quer nos tirar, então, da casa do Senhor. E não só o domingo, tantas coisas no mundo que quer nos desviar. Então, o que nós temos que fazer é intensificar a comunhão dos santos. Viver em comunhão com a família de Deus, que é uma bênção. Nós temos o Salmo 133, que nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom estarmos unidos, irmãos. A Kelly comentou aqui sobre o acontecimento dessa semana com a minha avó, e como foi bom estarmos ali unidos, todos os irmãos, no funeral dela. E a palavra do Senhor veio a nós como exortação, como consolo. Como é bom estarmos juntos, servindo ao Senhor. Nós somos a grande família. Somos irmãos uns dos outros. Nós somos apoio um do outro.
O Senhor nos fez para servirmos uns aos outros. E o trabalho que a gente faz na igreja é um serviço a Deus e ao irmão. Quando o Ministério de Louvor vem aqui, chega mais cedo, ensaia e tenta fazer o seu melhor para servir a igreja, para que haja cânticos entoados ao Senhor em conjunto. Quando o pastor trabalha durante a semana, preparando a mensagem, para que haja uma edificação da igreja. Quando os irmãos vêm aqui no templo, limpam o templo. Meus irmãos, nós somos a família, a grande família de Deus. Devemos estar juntos, viver em comunhão. Conclusão, a igreja vive em comunhão em Cristo, sem seguir os modismos dessa terra, mas aconselhando pela palavra e buscando uma comunhão cada vez maior e maior. Então, como viveremos? Uma aplicação, viveremos em comunhão com os irmãos e com o Senhor. Podemos até usar as tecnologias, mas nunca abrir mão de estarmos juntos uns com os outros. E essa comunhão se dá no culto, momento em que congregamos em conjunto, prestando adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Se dá na escola dominical, que surgiu primeiramente para ensinar as crianças e depois também as outras idades, as outras fases da vida. E fazemos isso em conjunto, um ensinando ao outro, quando juntos ali com o professor, perguntamos, respondemos, crescemos. No estudo bíblico, quando os irmãos estudam a palavra em conjunto e se dedicam a investigar o que as Escrituras estão nos dizendo. No encontro nos lares, nas orações, compartilhando na nossa casa, chamando os vizinhos para dar a boa notícia do Evangelho. Nas visitas que os irmãos compartilham suas casas, falam da sua caminhada cristã, compartilham seus problemas e juntos ali buscam o Senhor. Matthew Henry diz que os crentes devem considerar como eles podem servir um ao outro, especialmente estimulando o seu exercício mais vigoroso e abundante do amor e a prática das boas obras. A comunhão dos santos é uma grande ajuda e privilégio em um meio de firmeza e perseverança. Devemos observar a chegada dos tempos de provação e assim sermos acelerados a uma maior diligência. Está chegando um dia difícil para todos, que é o dia final da nossa partida dessa terra. Quanto mais estivermos aqui, estejamos juntos, vivendo em comunhão. Atos 2,42 diz: se perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viveremos em comunhão uns com os outros e compartilhando a mesa do Senhor, que nós vamos fazer agora, a Santa Ceia, a ordenança do Senhor Jesus para toda a igreja. Portanto, reflita nessas perguntas que eu vou fazer. Qual a frequência? Qual a sua frequência na casa de Deus? Reflita. Você tem seguido os modismos mundanos ou tem intensificado a comunhão entre os santos? Que Deus nos dê condição de servi-lo em conjunto, como família de Deus, como corpo de Cristo, dia após dia. Que não caiamos nas armadilhas dessa terra, mas sirvamos juntos ao Senhor. E examinemos o nosso coração, como diz o apóstolo Paulo. E eu vou descer e vou ler junto com os irmãos, 1 Coríntios 11, 23.